Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek e hoje nós vamos fazer mais um vídeo falando a respeito de conteúdo. O assunto do vídeo de hoje é a independência da América. Você conhece o que está envolvido no contexto internacional para essa independência? Vamos traçar um panorama para a gente entender melhor esse assunto? Vamos pro vídeo? Como eu disse, o vídeo de hoje é sobre a independência da América Espanhola. No entanto, nós vamos dar atenção a um processo mais macro. A gente vai falar sobre o contexto histórico que criou condições para que nas primeiras décadas do século XIX os países da América Latina conseguissem efetivar a sua independência. No entanto, se vocês quiserem que aqui no canal eu produza vídeos mais específicos, falando, por exemplo, sobre a independência do México e as camadas populares, camponesas, indígenas envolvidas nesse processo de independência, a independência do Peru, principalmente falando sobre a revolta de Tupac Amaru no final do século XVIII, uma liderança indígena contra a presença das elites metropolitanas espanholas dentro do seu território. Podemos falar sobre os processos de independência aqui da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, que inclusive Uruguai e Paraguai entrelaçam as suas histórias com a história do Império do Brasil. Então, se vocês quiserem vídeos mais específicos sobre esses assuntos, comentem aqui para que a gente continue preparando conteúdos nesse sentido. Mas, como dito, vamos falar mais sobre um panorama internacional no vídeo de hoje. Quais foram os fatores que acabaram contribuindo para que o processo de independências da América Espanhola, dos países da América Espanhola, pudesse acontecer. Então a gente fala sobre o início do século XIX e para pensarmos esse processo é fundamental refletirmos a importância das ideias iluministas e liberais que passaram a se difundir pelo continente europeu e que tiveram alcance aqui no continente americano ao longo do século XVIII. Afinal de contas, o iluminismo como um movimento filosófico e o liberalismo como uma ideologia política, bem como também econômica, acabam afetando de maneira importante a noção colonialista. Afinal de contas, quando a gente fala sobre iluminismo, a gente pensa a crítica ao antigo regime e a criação de impérios coloniais era uma prática que sustentava as monarquias absolutistas. Portanto, o ideal de criticar as monarquias absolutistas acaba por criticar a ideia da existência da colonização. E pensando no ideário liberal, a formação de governos republicanos, com princípios democráticos, com exercícios de constituições e com a montagem de sistemas de autonomia econômicos, ou seja, a ruptura dos pactos coloniais, começam a ser percepções de existência de mundo cada vez mais propagandeadas entre as elites locais latino-americanas. Aliás, como eu aponto aqui no slide, também é muito importante a gente falar sobre a independência dos Estados Unidos como um processo que acaba alimentando os sentimentos emancipacionistas por parte das elites latino-americanas. Porque, primeiro, quebra ali um estigma de que não seria possível se libertar da Europa, se libertar da metrópole. Vale que a gente lembre que desde o final do século XV, principalmente durante todo o XVI, o XVII, o XVIII, ou seja, mais de 300 anos de história, o continente americano está sob o domínio europeu. Isso faz com que muitas pessoas que viviam aqui e que estavam insatisfeitas com as suas condições de existência imaginassem que seria impossível pensar uma outra existência, uma outra realidade. E a partir do caso dos Estados Unidos, quando eles conseguem se levantar contra a metrópole Inglaterra e formar a sua república nos moldes liberais, se desperta ali um modelo, um exemplo. Agora você que vive na Argentina, você que vive no México, você que vive em qualquer outro dos territórios que eram dominados pela Espanha àquela época, passa a perceber a referência dos Estados Unidos como algo possível de ser repetido, de ser alimentado dentro da sua realidade própria. E os Estados Unidos também vão influenciar o processo de independência da América de uma outra forma, através daquilo que nós conhecemos como a doutrina Monroe. Qual a importância da doutrina Monroe para garantir a independência do continente americano, dos países que se formam a partir das guerras de independência? A doutrina Monroe, que é sempre explicada através daquela expressão máxima, a América para os americanos, é a postura que os Estados Unidos adotam nas suas relações internacionais com o continente americano, bem como com a Europa, de primeiro, reconhecer as independências dos países que aqui se formam. Aliás, fazendo um parêntese, trazendo um pouquinho aqui para a história do Brasil, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos,
justamente imbuídos aí desse sentimento de garantir que o continente americano se libertasse dos controles das amarras metropolitanas europeias. E finalmente também com a percepção de conseguir não apenas reconhecer a independência, como alimentar, como defender, como apoiar publicamente a formação de movimentos de sedição contra as potências imperialistas, as potências metropolitanas europeias. E aí talvez vocês se perguntem, poxa, mas por que os Estados Unidos fizeram isso? Por que eles deram esse arrojado passo no sentido de valorizar a independência do continente? Será que eles queriam se mostrar como líderes de fato, tentando identificar uma espécie de sentimento de solidariedade, de empatia? Tipo assim, a gente já viveu isso no nosso caso, então a gente entende o que vocês estão passando e queremos dar suporte. Não, não é bem assim. A gente está falando de relações internacionais entre países. Naturalmente, os Estados Unidos, como já tinham desenvolvido ali uma industrialização, mesmo que ainda muito precoce, um comércio internacional, esse sim, muito mais robusto, muito mais preparado, tinham a intenção da quebra dos monopólios comerciais, tinham a intenção do fim dos pactos coloniais que amarravam ali o mundo colonial com as suas respectivas metrópoles. É por isso a doutrina Monroe também, para conseguir efetivar essa influência dos Estados Unidos dentro do continente. Mas precisamos marcar que, além da influência das ideias liberais e da filosofia iluminista que criticavam o antigo regime, ter o exemplo de um país que já se libertou e esse país representar um apoiador para os demais países, isso com certeza favoreceu dentro desse panorama internacional que acontecessem as independências latino-americanas. O elemento chave, o que vocês conseguem inclusive perceber aqui nessa charge de época produzida lá no século XIX, é a Era Napoleônica. E essa rivalidade, essa disputa envolvendo o imperador Napoleão Bonaparte e o seu projeto expansionista francês e a Inglaterra, nessa charge representada pelo primeiro-ministro britânico na época, Sir William Pitt, onde ambos estão fatiando o mundo. Consegue notar isso na imagem? O primeiro-ministro britânico está sentado à mesa à esquerda, onde no seu assento tem um leão, que é o símbolo da Inglaterra. Ele está fatiando o globo terrestre na parte do oceano. É o tal do bloqueio marítimo. Foi a reação que os ingleses lançaram para conseguir justamente disputar com a França aquilo que Napoleão havia decretado, que era o bloqueio continental. Repare que na imagem, Napoleão fatia o globo terrestre dentro do continente europeu. Ele havia proibido qualquer tipo de relação comercial dos países da Europa continental com a Inglaterra, tentando assim alavancar, catapultar o desenvolvimento econômico e industrial do seu país. Enquanto a Inglaterra, como comentei, vai bloquear a navegação dos países que aderissem ao bloqueio continental. Isso implica que agora quem vai controlar os acessos à América são os ingleses. E os ingleses não permitiriam que os países dominados ou influenciados por Napoleão Bonaparte fizessem esse caminho rumo à América. E isso está, de alguma maneira, influenciando o processo de independência da América Espanhola. Por quê? Porque a partir do ano de 1807, as tropas do general Napoleão Bonaparte invadem a Península Ibérica. O destino delas era chegar a Portugal. No entanto, como muito bem conhecemos na história política brasileira, a corte portuguesa estava apoiada pelos ingleses e no ano de 1808 conseguem fugir, conseguem transferir a sua sede de poder aqui para o Rio de Janeiro, aonde, inclusive, eu estou gravando esse vídeo, por isso que eu falei aqui para o Rio de Janeiro, se você é de outro estado, aqui do Rio de Janeiro, em relação ao estado em que você está. Mas tudo bem. A corte vem para cá e à medida que a corte para cá vem, os ingleses enviam tropas para Portugal e conseguem expulsar os franceses do controle sobre o país. E no caminho de volta, a França depõe o reinado do então rei Fernando VII da Espanha e coloca no poder o irmão de Napoleão Bonaparte, um camarada chamado José Bonaparte. Desde então, a França adere ao bloqueio continental. E a Espanha adere ao bloqueio continental decretado pela França e, portanto, não poderia mais navegar pelo Oceano Atlântico. Não podendo mais navegar pelo Oceano Atlântico, percebemos a interrupção do contato entre metrópole e América. E é justamente a partir dessa interrupção que começam a se desenvolver cada vez mais flagrantemente processos de sedição, processos que defendiam o fim das relações entre metrópole e colônia e, portanto, a independência do território americano. Destaco também aqui nesse slide que os ingleses tinham grande interesse por trás da independência da América.
Afinal de contas, assim como os estadunidenses, ainda mais do que esses, os ingleses haviam consolidado uma indústria muito preparada e tinham interesse em vender diretamente seus produtos aqui no continente americano, não precisando mais passar pela intermediação das potências metropolitanas, como Espanha, como Portugal. Então, nesse sentido, os ingleses também defendem, também apoiam a ideia de uma América independente, mesmo que não flagrantemente como os Estados Unidos fizeram. Os ingleses tinham uma preocupação grande na diplomacia dentro do continente europeu, e a gente percebe isso claramente durante o período do Congresso de Viena, mas esse é assunto para um outro encontro. Pensando o contexto político mais local, envolvendo os países aqui da América, os processos de independência da América Latina, eles podem ser criados, aqui a gente pode tentar criar uma espécie de imagem para conseguir compreendê-los, que é uma generalização. É claro que toda generalização reconhece limites, então por isso que eu gostaria de gravar vídeos específicos de cada processo, caso isso seja da vontade de vocês, e para isso eu preciso que vocês reforcem o seu interesse aqui nos comentários. Mas, pensando de uma forma mais geral, todo o processo de independência da América, ou a maior parte deles, envolveu uma disputa entre elites aqui na América, que seriam a elite chapetone versus a elite criolla. Os chapetones, que eram os representantes do rei de Espanha, que viviam aqui na América e exerciam cargos políticos. Eram responsáveis pela opressão metropolitana, pela cobrança dos impostos, pelo controle, pela efetivação das leis e regras que eram carregadas a partir do rei espanhol. E os criollos, que eram uma elite local econômica, e que ao redor dessa elite as relações cotidianas se consolidaram. Então as pessoas comuns aqui na América dependiam intimamente para existirem dessa elite criolla, porque era a partir deles que eram gerados os trabalhos, as condições de sustento, eram na terra dos criollos que as pessoas pobres habitavam, que os camponeses existiam, eram esses que também exploravam o trabalho indígena. Então acaba que a figura criolla tinha uma grande força política local, de mobilização social, e são eles que passam a liderar os movimentos de independência. Aproveitam-se da impossibilidade das tropas espanholas virem à América por causa do bloqueio marítimo e começam a declarar autogovernos, ou seja, estabelecer modelos políticos em que eles pararam de pagar os impostos para a metrópole e conseguiram construir as suas próprias juntas governativas, transformando os antigos cabildos, que seriam as sedes de poderes locais, em juntas de governo, que seria uma espécie de protopaíses ainda não formados por ainda não ter sido feita a declaração de independência. E justamente nesse período de transformação dos cabildos em juntas governativas, como diriam os espanhóis no meu bom e velho castelhano, bastante engessado e enferrujado, mas eu me arrisco nele, nós notamos já o germe, o espírito da independência. E esse espírito da independência aflora-se ainda mais à medida que Napoleão Bonaparte é derrotado lá no continente europeu e acontece esse grande evento chamado Congresso de Viena, que tinha por objetivo reorganizar a geopolítica do continente e anular aquilo que as invasões napoleônicas geraram nos países dominados por Napoleão e suas tropas. Dentre os princípios norteadores do Congresso de Viena, destaca-se o princípio de restauração. Esse princípio de restauração faz com que o rei Fernando VII volte a ocupar o poder na Espanha e volte, portanto, a poder navegar pelo Oceano Atlântico, já que não havia mais bloqueio marítimo naquela ocasião. E por não haver mais o bloqueio marítimo, essa navegação sendo restaurada, houve um esforço por parte da monarquia espanhola em tentar dar apoio aos chapetones, os seus grandes aliados aqui no continente, e trazer as suas tropas para fortalecer, inclusive aumentar os impostos que já eram caríssimos pagos pela elite criolla. E justamente essa tentativa de restaurar as relações colonizadoras, que foram interrompidas durante o período que Napoleão Bonaparte exerceu controle sobre a Espanha, foi o fator catalisador para que os processos de independência da América Espanhola se disseminassem pelo continente. Beleza, pessoal? Então o objetivo desse vídeo foi realmente traçar esse panorama mais geral, entendendo o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo aqui na América, pensando nos Estados Unidos, e também que tipo de disputas e rivalidades aconteciam dentro de uma espécie de imagem mais geral nos países que, portanto, se tornaram independentes a partir dessas guerras.
E eu reforço, caso vocês queiram vídeos mais específicos sobre cada uma dessas experiências, não deixem aqui de comentar. Comentem para que eu possa continuar produzindo conteúdos assim, ajudando vocês nos seus estudos, na sua preparação. E caso você já seja alguém pronto, formado, pronto ninguém é, né, mas formado e esteja simplesmente querendo conhecer mais, esse canal tem o objetivo de alimentar a cultura e o conhecimento históricos. Beleza? Até a próxima aula do Tariq. Um beijo grande. Tchau, tchau.